ano está terminando, o momento é de avaliação. E no mundo da bola, alguns clubes e até mesmo personagens do futebol decepcionaram. Vamos listar alguns exemplos. No Corinthians, a decepção ficou por conta do técnico Vitor Pereira. Depois de ter levado o time à decisão da Copa do Brasil, a expectativa da diretoria e da torcida era pela permanência dele no clube. Mas alegando problemas com a família em Portugal, VP fez juras de amor ao timão, mas disse que teria que voltar à Europa. É que dias depois, Vitor Pereira acertou o contrato com o Flamengo. Foi a chamada trairagem do Portuga com a família corintiana. No Palmeiras, apesar dos títulos paulista e brasileiro, o Verdão caiu precocemente na Libertadores para o Atlético Paranaense de Filipão em pleno Allianz Parque. E com isso, o sonho do Mundial de Clubes foi pelo ralo. No São Paulo temos duas decepções. A primeira foi a perda do título paulista para o Palmeiras. Depois de ter vencido o primeiro jogo da decisão no Morumbi por 3-1, o São Paulo foi goleado na partida da volta por 4-0 no Allianz Parque e ficou sem o caneco. Pior que esse vexame foi a perda do título da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle na Argentina. Numa partida completamente apática, o tricolor levou de 2-0 e terminou o ano sem nenhuma conquista. Bom, agora só resta aos envolvidos tirarem lições desses vexames para que eles não se repitam no futuro. Não, então, para você listou aí 4 decepções de 2022. Bom, para mim, a maior decepção disparada, que vai demorar para vir uma outra igual, foi a do Vitor Pereira. Porque não é nenhuma decepção, né? É mais que uma decepção, né? Ele conseguiu... Assim, todo mundo ficou horrorizado com ele. Porque a gente poderia estar falando de decepção no aspecto técnico, né? Discutindo caráter, como foi o São Paulo e tal, próprio desempenho do Corinthians, o Palmeiras, que o Chico sempre está batendo nisso, de que o Palmeiras deveria ter tido um desempenho superior na Copa Libertadores, a gente podia ter ficado nesse campo, mas não dá, porque o técnico do Corinthians aprontou uma lambança com toda uma nação, com toda uma torcida, com o presidente do clube e, como disse a Michele, algo que a gente espera que a gente não venha ver tão cedo, né, Chico? Concordo plenamente, acho que a análise é justa. Agora, dentro de campo, a maior decepção para mim foi o Palmeiras. Porque o Palmeiras tinha condições, sim, de levar a Libertadores da América. Tinha condições. Tinha time, tinha técnico. E no jogo contra o Atlético Paranaense, como estava 2-0. No Allianz Parque, né? Contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Então quer dizer que foi uma baita de uma decepção. É que ganhou o brasileiro e aí pegaram a sujeira, né, e puseram para baixo do tapete de plástico lá do Parque. E quando foi para o brasileiro, sem nenhum demérito? Lá do Allianz Parque. Quando foi para o brasileiro, Chico, só o Palmeiras estava disputando. É uma decepção o Palmeiras perder para o Atlético Paranaense. Já que o Chico se permitiu ir no aspecto técnico, a gente não pode deixar de falar, e ele citou o Palmeiras, a gente não pode deixar de citar o São Paulo. Tanto no Campeonato Paulista, que perdeu para o Palmeiras, mas, Garrafa, perdeu para o Palmeiras, a gente mostrou aqui. Primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo abriu uma vantagem de 3-0, sofreu um gol aos 44, praticamente no segundo tempo, né? A diferença diminuiu, mas a vantagem era muito grande. E aí tomou um chacoalho na volta, né, no Allianz Parque. Então, essa foi uma grande decepção, Chico. Aí você vê o seguinte, vamos supor que tem aqui umas 4 prateleiras, né? Tá. O Palmeiras está na primeira, o São Paulo está aqui embaixo na quarta, né? Mas, Chico, de igual para igual eu concordo com você. Mas a diferença é que o São Paulo abriu no Morumbi, né, era fecha o jogo, fecha a casinha, joga no arroz com feijão, não dá para fazer trocação com o Palmeiras. E a final da Sul-Americana não foi uma decepção? A final do Sul-Americano, essa sim foi uma decepção, porque o São Paulo estava na mesma prateleira lá do time do Equador, né? Do Del Valle. Do Del Valle. Então, quer dizer, aí foi uma
uma marcada de bobeira, não sei se... Tomou 2-0 sem nenhum tipo de reação. Né? Foi desastrosa, foi desastrosa. Foi muito ruim. Desastrosa a campanha do São Paulo no último, especificamente no último jogo. Né? O jogo contra o Del Valle, foi ridículo. E o Del Valle estava todo estraçalhado, né? Sim. O time com problema, os jogadores não recebiam, não tinha técnico, estava numa draga danada. O Del Valle é o Juventus de lá, né? Você imagina, o Equador já não tem futebol. Oi? O Del Valle é o Juventus de lá. A troco do que você está falando isso, meu Estou dizendo clube? que é um time parecido com o Juventus. Você imagina o Juventus agora disputando a primeira divisão. Eu sei que está longe disso, né? Mas vamos supor que tivesse. Seria o Juventus. É um time fraco, um time que não tem história, que não tem tradição. Que não Como tem não tem história, não tem tradição? Você tá roubando pra sua cabeça. Você não foi pra Moca. Você tá roubando pra Tem sua tradição na Moca, me desculpe. Não, tem tradição. Aí você cai o naquilo. gol mais bonito do Pelé foi lá também. Foi lá, tudo bem, mas Tem que pôr o ganhar Juventus na campeonato história? que é bom, não ganha E nada. hoje você tá de Grenar, inclusive. Eu tô hoje com a cor do meu time. Que é isso, gente? A gente tá quieto aqui e ainda tem que ouvir isso.